Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Eu tenho estado a dar vários estudos acerca das epístolas de Paulo e já completei estudos acerca de 1º e 2º Tessalonicenses. E a razão que estou a dar nesta sequência é porque estou a seguir a sequência das quais elas foram escritas. E a terceira carta, a terceira epístola que acreditamos que Paulo tenha escrito, foi a epístola aos Gálatas, que é o que vamos abordar em estudos seguintes. Mas antes de abordarmos o estudo da epístola aos Gálatas, é importante entender o contexto. Ora, muitas vezes nós pensamos, quando estamos a falar do contexto, pensamos que é ler o que diz 1 ou 2 ou 3 versículos antes e o que diz 1 ou 2 ou 3 versículos depois do versículo em questão. Mas neste momento eu estou a falar de um contexto diferente, o contexto da sociedade em que viviam. Sim, porque, por exemplo, digamos que você vive no Brasil. Há certas situações que afetam você de uma maneira diferente do que as situações semelhantes para pessoas que vivam em Portugal, por causa do contexto da sociedade em que vivem. E por isso, o contexto da sociedade em que Paulo vivia durante aquela era e durante aquele período, principalmente à volta daquela área da Turquia, em que havia uma mistura de muitos judeus que tinham vindo do sul para a área central da Turquia, que é a área de Gálatas, e também muita influência gentia de gentios que vivem nessa área e também influência das ideias gregas que tinham influenciado a sociedade, e por isso havia estas influências da sociedade que estavam a afetar os irmãos na região de Gálatas. E por isso é importante nós entendermos essa situação que existia no primeiro século. Ora, as indicações são que Paulo escreveu a epístola aos Gálatas no ano de cerca de 52 depois de Cristo, ou digamos da era corrente. Isto seria cerca de 21 anos depois de Cristo morrer. E que ele escreveu esta carta de Éfesos. Na segunda viagem missionária de Paulo, ao fim dessa viagem, depois de ele ter visitado Coríntios, de onde escreveu 1º e 2º Tessalonicenses, ele então viajou, saindo de Coríntios, para a Síria. Vejam aqui em Atos, capítulo 18, versículo 18, e diz assim: mas Paulo, havendo permanecido ali, isto era em Coríntios, ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de, isto é Paulo, ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Ele tinha tomado um voto de Nazireu, tinha feito uma promessa. E por isso vemos aqui que Paulo tinha respeito pela lei e por certas leis mosaicas que não eram necessárias nos gentios, mas ele, como uma pessoa de descendência judaica, respeitava esses princípios. E foi daí que ele escreveu Gálatas. Isto é, ao fim da segunda viagem, e como disse, cerca do ano 52 depois de Cristo. Se não foi isso, foi pouco depois, porque depois, continuando a ler no versículo 19, chegados a Éfesos, deixou-os ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, e depois
rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. E depois saiu de Éfeso, depois, muito provavelmente, de ter escrito Gálatas de Éfeso, e despedindo-se, então subiu a Jerusalém. Quando diz subir, sim, Éfeso é mais norte que Jerusalém, mas Jerusalém é num alto, ao cimo do monte, e por isso subiu da altitude de Éfeso, que era uma cidade marinha, à beira-mar, para cima, para uma cidade ao cimo do monte, que era Jerusalém. Por isso, subindo a Jerusalém e tendo saudade da igreja, depois desceu para Antioquia. Desceu de Jerusalém para Antioquia, que também era uma cidade a mais norte de Jerusalém. Antioquia era provavelmente onde Paulo tinha a sua vivenda, onde morava, e era, digamos assim, a sede de onde ele partia para as suas viagens missionárias. E então, aí, esse período seria entre a segunda viagem missionária de Paulo e a terceira viagem missionária. Então, esse seria talvez no ano 53 da Era Corrente, isto é, talvez 22 anos depois de Cristo falecer. Por isso, ele escreveu a carta aos Gálatas, ou de Éfeso ou de Antioquia. Éfeso ao fim da segunda viagem missionária, ou Antioquia entre a segunda viagem missionária e a terceira. Isto é simplesmente para vos dar uma ideia do tempo de quando é que ele escreveu. Mas, uma vez mais, qual era o problema principal que existia nesta igreja primitiva? Basicamente só existia, digamos, há 21 anos. A igreja fundada por Jesus Cristo. Qual era o problema que estavam a encontrar? Ora, basicamente, o problema que estavam a encontrar era o problema que vinha da sociedade. As dificuldades, os desafios que tinham, os que vinham da sociedade. Porque conforme pessoas vinham para a igreja, traziam com elas, arrastavam com elas as suas ideias prévias. Ora, se tinham vindo para a igreja de uma sociedade judaica, traziam para com elas ideias de judaísmo, ideias farisaicas, ideias acerca da necessidade de obedecer à lei cerimonial, ideias acerca dos sacrifícios e dos rituais de bodes e touros à volta do templo em Jerusalém, pensando que isso era necessário para a salvação. Por outro lado, havia um outro grupo de pessoas que estava a vir para a igreja também, que eram os gentios. E os gentios traziam com eles ideias pagãs, tradições pagãs que era difícil de as largar, demorava tempo. E essas ideias eram ideias que vinham da sociedade romana e filosofias gregas, e está claro, sincretismo, introduzindo certas ideias pagãs para a igreja e dizendo, mas isto é aceitável. E por isso tinham este sincretismo misturado com esta maneira de pensar de sabedoria, filosofia grega, que, digamos assim, seria o que podemos chamar o gnosticismo. Porque o gnosticismo quer dizer sabedoria. E esta sabedoria, esta filosofia, esta inteligência, este intelectualismo gentil, pagão. E por isso estas duas influências da sociedade estavam a afetar a igreja primitiva. E, está claro, estas duas influências da sociedade, ou judaicas, digamos assim, uma influência que, digamos assim, mais das direitas, mais obedecer a certa lei, ou uma influência da sociedade pagã, que seria, digamos assim, uma influência das esquerdas, mais libertina.
essas duas ideias, esses dois extremos, farisaico ou libertino ou libertinagem, estavam a afetar a igreja. E por isso o problema dos cristãos da era primitiva tinha duas faces. A face das influências judaicas e a face das influências gentias, pagãs, gnósticas, do sincretismo pagão. Ora, isto afetava o ponto principal da vinda e do sacrifício de Jesus Cristo, que somos justificados pelo sangue, pelo sacrifício de Cristo. Estas duas, digamos assim, influências, a da judaica ou pagã, gnóstica, sincretizada, aliás, a judaica também tinha sincretismo dentro dela, estas duas influências estavam a afetar a igreja. Por isso, o tema de Gálatas é que somos justificados de graça. Correto. Pelo sacrifício e morte de Jesus Cristo, pelo seu sangue. Ora, vejamos, por exemplo, aqui em Gálatas capítulo 1, mesmo ao início de Gálatas, vamos ler isto entre o versículo 1 e o versículo 5 de Gálatas capítulo 1. Porque notem que ninguém forçou a Jesus Cristo dar a sua vida por nós. Notem isto bem. Ninguém forçou Jesus Cristo a dar a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós de livre vontade, para nos tirar deste mundo perverso, seja pelas influências judaicas ou seja pelas influências pagãs libertinas, seja o que for. Jesus Cristo deu a sua vida para nos livrar deste mundo perverso. Vejamos aqui no capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Paulo está a dizer, eu sou um ministro, aliás, sou um apóstolo, eu sou um pastor, sou um apóstolo, não porque nenhum homem tenha feito um apóstolo, não porque ninguém me fez apóstolo, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo está a dizer, eu sou um ministro, um apóstolo de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo me fez um apóstolo pela vontade do Pai, pela ordem, pela instrução do Pai. E que, irmãos, não é nada diferente hoje em dia. Ministros, verdadeiros ministros de Jesus Cristo, são selecionados por Jesus Cristo. São postos nessa posição por Jesus Cristo. Mas Paulo está a dizer, e todos os irmãos meus companheiros, quer dizer, Paulo escrever aqui aos Gálatas, e aqueles que estão comigo nesta viagem missionária, estou a escrever às igrejas de Galácia, que ele estava, bem provavelmente, como mencionei em Éfeso, que era, digamos assim, uma área mais ocidental da Turquia, porque a Galácia, digamos assim, era a Turquia central. Ele estava, digamos assim, à fronteira da área de Galácia e estava, porque tinha passado por lá durante a primeira viagem, basicamente a primeira viagem foi a essa área, e durante a segunda viagem passou por Galácia e depois foi para a Europa. Agora estava a retornar da Europa, passou em Éfesos e mandou uma carta à Galácia. E dizer, versículo 3, graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora notem aqui este ponto, o qual, este é Jesus Cristo, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Jesus Cristo entregou a sua vida a si mesmo, de livre vontade, pelos nossos pecados, para nos desarraigar e para tirar-nos desta raiz que estamos agarrados neste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai.
do nosso Deus e Pai. Isto era a vontade do Pai. E Jesus Cristo o fez de livre vontade, de acordo com a vontade do Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, vemos que aqui a razão desta carta é demonstrar a graça do sacrifício de Jesus Cristo, o valor do sacrifício de Jesus Cristo, que é o ponto principal porque é que somos justificados. Não somos justificados por obedecer ou não obedecer à lei. Somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ora, estou a dizer que não precisamos de obedecer à lei? Não estou a dizer isso. Mas precisamos de obedecer à lei de Deus. Mas está aqui Paulo a dar um princípio importante por causa das influências da sociedade, a influência judaica, assim como a influência gentia. Hoje, neste sermão, vou abordar principalmente a influência judaica. É o que eu estou a falar hoje. Começarei a abordar um bocadinho da influência dos gentios, da sociedade, mas abordarei isso em muito maior detalhe num sermão daqui a um mês, na continuação desta série de estudos. Vemos aqui, irmãos, que existia uma situação entre os judeus e os verdadeiros cristãos. Porquê? Porque havia pessoas de descendência judaica que tinham entrado na igreja. E essas pessoas de descendência judaica traziam essas ideias para dentro da igreja e estavam a puxar, a lutar pelo seu ponto de vista. Por isso havia dezenas, talvez de milhares de judeus que tinham vindo para a igreja, que eram zelosos pela lei e que diziam que Paulo estava a pregar para as pessoas se afastarem da lei, afastarem de Moisés. Que, por exemplo, diziam, então Paulo está a dizer que não precisam de circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Isto está claro, está a falar dos costumes cerimoniais da lei. E este problema, embora esteja aqui esta carta a ser escrita cerca de 52, 53 da Era Corrente, 21 22 anos depois de Cristo, isto continuou a ser problema muitos anos depois da terceira viagem missionária de Paulo. Vejam aqui ao fim, depois da terceira viagem missionária de Paulo, em Atos 21. Atos 21. Versículo 20. Atos 21, versículo 20. Aqui vê-se que a terceira viagem tinha terminado. Isso terminou na secção de 21, versículo 16. E depois vê-se que no 17 chegámos então a Jerusalém. Os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi connosco encontrar-se com Tiago, e com todos os presbíteros se reuniram, e tendo saudado, versículo 19, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Explicou o sucesso da sua viagem, a excitação, a animação do que tinha acontecido. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Isto é, da lei cerimonial de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei cerimonial, por exemplo, da purificação cerimonial. E por isso, os apóstolos estavam a dizer: Paulo, estas ideias continuam
destas pessoas que são desta influência judaica. Continua a falar mal de ti. E vê-se aqui no versículo 22, que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada, e então faz o seguinte, vai, guarda a lei, vai demonstrar que estás a guardar a lei, isso tudo. E vocês sabem o resto da história. Mas o ponto aqui que eu estou a mencionar é que, mesmo depois de Paulo ter escrito a carta aos Gálatas, mesmo depois de ter feito a terceira viagem, este entendimento de que Paulo estava, digamos assim, contra a lei, continuou. E por isso essas acusações continuaram e por isso acabou por ele ser imprisionado e depois acabou por ser enviado para Roma, como sabemos essa parte da história. Queridos irmãos, o problema aqui da influência judaica era o seguinte, muito simplesmente, era o seguinte, para os que tinham vindo do ensino judaico, do judaísmo, estou a mencionar aqui do judaísmo, não estou a falar da lei, basicamente, Moisés, do Antigo Testamento, mas de como essa lei ou esse entendimento tinha sido alterado, sincretizado, tinha sido alterado pela influência humana, pelo raciocínio humano, e agora o que existia era o judaísmo, que não era a lei de acordo como foi dada inicialmente a Moisés. Tinha sido alterado e o entendimento tinha sido alterado, e agora estavam a dizer que as pessoas eram justificadas pela obediência a essas cerimônias, a esses atos rituais. E o livro de Gálatas, queridos irmãos, é dizer, não somos justificados pela lei, somos justificados pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Este é o ponto todo. Irmãos, mesmo 8 anos antes, ao fim da primeira viagem missionária, já havia o mesmo problema. E por isso é que houve, digamos assim, a reunião de Atos 15. Ora, vejam comigo, se faz favor, em Atos 15, versículo 1. Atos 15, versículo 1. Aí vê a mesma coisa. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Basicamente estão a dizer que a salvação é baseada nas leis cerimoniais, incluindo a circuncisão física. E tendo havido, continuando a ler aqui no versículo 2, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão entre eles. Queridos irmãos, houve, digamos assim, uma zanga, houve uma contenda muito forte dentro da igreja. E vejam um bocadinho mais adiante, a mesma coisa aqui no versículo 5, Atos 15, versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, isto é, que estavam a crer em Jesus Cristo. Tinham vindo da seita dos fariseus e que agora estavam na igreja de Deus. Que agora estavam a crer em Cristo. Mas dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés, as leis rituais, de cerimónias, de matar bodes e lavagens e coisas desse género, físicas. Veja também no versículo 7, havendo grande debate. Queridos irmãos, foi um grande debate. E então houve uma decisão feita pelos apóstolos que se reuniram acerca dos gentios. Não era acerca dos judeus, era acerca dos gentios. E essa decisão lê-se no versículo 19 e 20. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles
que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas escreveres que se abstenham das contaminações dos ídolos, desta idolatria, deste sincretismo de idolatria, trazer isso para dentro da igreja? Não, tem que parar isso. Bem como as relações sexuais ilícitas, de carnes, animais sufocados e do sangue, porque essas eram coisas pagãs. Comer sangue, fazer sacrifícios com sangue, essas coisas todas, coisas pagãs. Por isso, Paulo, nesta carta, está aos Gálatas, está a descrever este princípio muito importante, que é preciso que nós entendamos como, digamos assim, o contexto do livro de Gálatas é que somos justificados de graça e que gentios não precisam de observar as leis cerimoniais do templo e que tinham vindo dos israelitas, porque eram leis que aplicavam aos israelitas, mas que não eram necessárias para os gentios. Mas as leis espirituais de Deus mantêm-se. Não há divisão nisso, não há alteração. Mas as leis cerimoniais não eram necessárias para os gentios. Vou repetir de novo, para entenderem muito bem. Como é que somos justificados? Somos perdoados. Como é que somos perdoados dos nossos pecados? Como é que somos feitos justos, retos, corretos perante Deus? É oferecendo bodes? Sim, oferecendo bodes é simbólico, mas para nos fazermos retos perante Deus, é o sacrifício de Cristo que nos justifica, que nos faz retos perante Deus. Obedecer a qualquer lei física, depois de você ter quebrado uma lei física, não paga o preço da multa de quebrar essa lei física. Por exemplo, se você vai na estrada e alguma pessoa não obedece aos sinais do tráfico e em vez de parar ou no semáforo vermelho, ou seja o que for, bater em você, pode causar grande perigo mortal a outras pessoas. Por isso é que essa lei existe. Mas uma vez que tenha feito isso, agora estar sempre a parar no semáforo vermelho ou parar onde diz pare, não vai pagar a multa. Para pagar a multa, é preciso pagar a multa. Não é estar agora de futuro a obedecer à lei. Sim, é necessário obedecer à lei, mas tem que pagar a multa. Por isso, obedecer à lei no futuro não paga a multa do passado. É igual mesmo, a mesma coisa, o mesmo princípio espiritualmente. Quando você quebra as leis de Deus, por exemplo, você cometeu adultério, você mentiu, você roubou, você cobiçou, seja o que for. Agora você não mentir, agora você não cometer adultério, agora você não roubar, agora você não cobiçar, não paga a multa, a pena do pecado. A pena do pecado é a morte. E só vida com vida. Por isso é que a vida de Jesus Cristo foi dada por nós para pagar pelo nosso pecado. Romanos 6, versículo 23, irmãos. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. E por isso, a multa de quebrarmos as leis de Deus é que vamos morrer. E morremos, irmãos. Só o sangue de Cristo é que paga pela nossa vida e pode nos ressuscitar, comprar a vida de novo para podermos viver de novo. Isto é, ser ressuscitados. Isso é feito de graça pelo sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, isso não quer dizer que uma vez que você esteja perdoado por Jesus Cristo, agora pode continuar a quebrar a lei. Está claro que não. Isso é ridículo, irmãos. É ridículo.
E o ponto é que, uma vez que reconhecemos que fomos perdoados e a pena do nosso pecado, que é a morte, foi paga, que vamos ressuscitar de novo, de futuro, quando Jesus Cristo vier, vamos ressuscitar. Visto que isso já foi pago, agora nós temos que nos comprometer a não continuar nesse modo de vida. Temos que nos arrepender. Temos que nos arrepender. E por isso, essa lei de cerimónias é simbólica. É simbólica. É simbólica, em primeiro lugar, porque apontava para o verdadeiro sacrifício que é Jesus Cristo. Por isso a morte de bodes e cordeiros era simplesmente simbólica. E é uma lição que os israelitas estavam a praticar como uma lição para todo o mundo. Para dar uma lição, para ensinar a todo o mundo que o único sacrifício que nos vai pagar pelos nossos pecados é o sacrifício de Cristo. Mas era uma lição que foi dada aos israelitas para fazer este ato, esta demonstração, esta atuação, simplesmente para dar a nós todos uma lição. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Vamos começar a ler do versículo 1. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei de sacrifícios, tem sombra dos bens vindouros. A lei de sacrifícios tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Isto é, a lei de matar um bode ou um cordeiro nunca nos faz perfeitos. São simplesmente uma lição para apontar a Cristo. Porque nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, mês após mês, semana após semana, dia após dia eram oferecidos. E por isso é que eles perpetuamente estão a oferecer. De outra sorte, se nos fizessem perfeitos, estes sacrifícios teriam cessado de ser oferecidos, como lemos no versículo 2. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados. Sim, se os touros ou os bodes nos perdoassem, pronto, não é preciso estar a oferecer mais touros ou bodes. Versículo 3. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Porquê? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso é que Jesus Cristo veio para a terra. Está aí a explicar. E depois, um bocadinho mais adiante, vemos aqui, no versículo 10, diz assim, no versículo 10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Nós somos justificados, somos feitos santos, somos feitos justos perante Deus. Como? Pela oferta do corpo de Cristo, pelo sangue de Cristo. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Por isso, Paulo está aqui a escrever muito claramente que a maneira que podemos ser perdoados, justificados, é pelo sacrifício de Jesus Cristo. Não é nada que você e eu possa fazer. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, ao lado direito de Deus. Jesus Cristo, sim, com o seu corpo, deu a sua vida
E esse remove os nossos pecados. Vida por vida, deu a sua vida por nós, que tem muito mais valor que todas as nossas vidas. E por isso pagou pelos nossos pecados. Versículo 13. Guardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Versículo 14. Este é um versículo muito importante. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Jesus Cristo, com uma única oferta, aperfeiçoou você e eu para sempre. Você e eu estamos aperfeiçoados, estamos perdoados, estamos justificados perante Deus pela oferta de Jesus Cristo. Acho que às vezes é difícil nós entendermos isso. É difícil nós entendermos isso. O perdão está completado. Completo. Mas está aqui, versículo 14, outro ponto importante que diz: quantos estão sendo santificados? Aqueles que estão a seguir o caminho, estão a esforçar-se a seguir o caminho, a ser santificados. Isto é a santificação do Espírito. Estamos a ser santificados com a ajuda do Espírito Santo de Deus, e estamos a ser melhores pessoas. Por isso, irmãos, é importante nós não desistirmos. É importante nós continuarmos a manter-nos nesta posição de que estamos a ser justificados. Porque o final está garantido. É o que diz. Aperfeiçoou para sempre. Queridos irmãos, desde que você não desista, a sua salvação está garantida. Mas você tem que fazer a sua parte. Tem que se manter fiel. Tem que fazer a sua parte. Tem que estar a ser santificado com a ajuda do Espírito Santo. Tem que estar no caminho. Não pode simplesmente virar as costas. Compreendemos isto? Queridos irmãos, somos perdoados de graça pela bondade e carinho e sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. E não foi porque nós pedimos. Ele fez isso de livre vontade, antes de nós ainda pedirmos. Por isso, precisamos estar muito gratos a isso. E agora, em retribuição, não queremos voltar ao caminho do velho eu. Queremos ser um novo eu. Queremos andar sem matar. Ora, talvez você diga: eu nunca matei. Mas já teve pensamentos de zanga, de ira para com outra pessoa? Já teve pensamentos de que não perdoa a outra pessoa? Porque isso, digamos assim, é equivalente de uma maneira ou de outra a estar a matar a outra pessoa. Eu nunca cometi adultério, mas olhou para coisas ou pessoas que não, de uma maneira que não devia ter olhado. Olha, eu não roubo, mas está a roubar. Talvez seja não dando o que pode dar. Queridos irmãos, a lei não está anulada. A fé de Jesus Cristo não anulou a lei de Deus. Veja em Romanos 3, versículo 31. Romanos 3, versículo 31. Diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Queridos irmãos, estamos a entender isto? Está a dizer que não, de maneira nenhuma estamos a anular a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, a lei espiritual de Deus não está a ser anulada. Antes, confirmamos a lei. Agora, porque somos perdoados de graça,
ainda temos, digamos assim, uma maior responsabilidade de nos esforçar de obedecer à lei de Deus. Veja o que Jesus Cristo disse em Mateus 19, versículos 16 a 18. Mateus 19, versículos 16 a 18. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: porque me chamas bom? O bom só existe um, que é o Pai. Se, porém, queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Acho que Jesus Cristo foi bem claro. Se queres ter a vida eterna, obedece aos mandamentos da lei de Deus. Ele perguntou, tentando assim, olha, quais? Não matarás? E Jesus disse: não matarás. E basicamente nomeou os mandamentos, a parte da lei que fala acerca de amar o próximo. Mas está claro, a lei é uma: amar a Deus e amar o próximo. Por isso, irmãos, é importante que nós estudamos cuidadosamente os 10 mandamentos, a ver como é que estamos a obedecê-los e analisarmos a nós próprios. Porque agora, debaixo da graça de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo, é ainda mais importante para nós estarmos a obedecer a Deus. Precisamos de analisar isto cuidadamente. Mas então, voltando ao tema da Epístola aos Gálatas. O tema principal desta epístola é que nós somos ou estamos justificados não porque obedecemos a lei perfeitamente, porque nenhum de nós obedece a lei perfeitamente, mas por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Nós somos justificados por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Ora, uma vez que somos justificados, não quer dizer que estejamos salvos, irmãos. Justificados, digamos assim, é o primeiro passo. Quer dizer, estamos justos perante Deus. Temos um relacionamento agora com o Pai. Podemos conversar com Ele. A porta está aberta. A porta de comunicação. Estamos perdoados. Mas agora temos que fazer a nossa parte. Temos que andar no caminho. Temos que estar arrependidos. Temos de demonstrar-se gratidão. Temos que obedecer a Ele. Ora, esta obediência não nos perdoa, mas demonstra que queremos obedecer e agradar a Deus, pelo que Ele nos fez de graça. Por isso, o tema do livro de Gálatas é basicamente que somos justificados por Jesus Cristo. Mas, como disse, havia ideias judaicas que estavam a puxar os irmãos de uma maneira errada, a dizer, olha, não, têm que obedecer às leis cerimoniais, e havia ideias pagãs com intelectualismo grego, digamos assim, gnosticismo, sabedoria grega, que estava a afetar os verdadeiros cristãos. Tal como essa sabedoria grega tinha também afetado, no Antigo Testamento, as pessoas judaicas, porque elas também tinham sido afetadas com este sincretismo pagão, e por isso o judaísmo próprio já estava distorcido por causa desta influência pagã, essa idolatria, deste sincretismo. Sim, porque os fariseus, não podemos dizer que o judaísmo era a religião do Antigo Testamento de Moisés. Não podemos dizer isso. Os fariseus tinham uma forma de judaísmo, mas havia outras formas entre eles, outras seitas. O judaísmo e a seita dos fariseus desenvolveu-se durante um período de tempo com vários grupos, através de vários grupos, vários estágios,
Tal como hoje o cristianismo tem desenvolvido por vários tempos, por vários grupos, por vários estágios, e tem se adaptado e modificado. E assim o judaísmo mudou, alterou o que era o verdadeiro ensino de Moisés durante o tempo dos persas, durante o tempo dos helenistas, dos gregos, durante o tempo dos macabeus, durante o tempo dos romanos e durante o período rabínico. Afetou o judaísmo. Houve influências, ideias humanas que vieram, que foram sincretizadas. Digamos assim, um gnosticismo que afetou o ensino de Moisés. Por isso, estamos a falar aqui de um sincretismo e de um movimento de conhecimento que alterou a verdade durante o período de vários anos. Por isso, o judaísmo é uma fragmentação ao longo com outros grupos judaicos e messiânicos que existem hoje em dia, ideias que não são realmente as ideias puras de Cristo, mas que se estão tornando, digamos assim, um judaísmo moderno que está a afetar a Igreja através deste judaísmo moderno, deste messianismo e coisas assim, que estão a alterar a pureza de Cristo. Por isso, lembrem-se que o judaísmo não era a religião do Antigo Testamento. Tal qual como o cristianismo não é a religião de Cristo no Novo Testamento. O cristianismo geral hoje em dia. E diga a mesma coisa destes grupos messiânicos. Não são a pureza da religião de Cristo. Introduziram tradições, o messianismo introduz coisas judaicas, neste seu desejo de virem a ser mais justos. Mas a justiça de Deus não é uma justiça porque estejamos a fazer isto ou aquilo, ou pôr certas coisas na nossa roupa, ou seja o que for. Estas ideias, estas tradições têm sido infiltradas na Igreja. Infiltraram-se no Antigo Testamento, de maneira que o judaísmo não era o que Cristo e o que Deus queria que fizessem. Igualmente, hoje o cristianismo não é. Se desviou, tem desviado. São tradições que foram incorporadas nestas religiões que não vieram da Bíblia e que mudaram a cristandade neste Novo Testamento para uma que não é o cristianismo puro de Cristo. Por isso, existe uma diferença entre o judaísmo e a verdadeira religião de Deus, existe uma diferença entre o messianismo e a verdadeira religião de Jesus Cristo. Existe uma diferença entre o cristianismo tradicional e a verdadeira religião de Jesus Cristo, de Deus. Precisamos entender isso. Vejam, por exemplo, aqui em João, capítulo 7. João, capítulo 7. Isto é durante um período em que iam à festa dos tabernáculos. E neste período queriam matar Jesus Cristo. Veja aqui em João, capítulo 7. Vamos começar a ler do versículo 15. João 7, versículo 15. Começando então a ler no versículo 14, para obter assim um bocado o contexto, dizia assim: corria já em meio a festa de tabernáculos, e Jesus subiu ao templo e ensinava na festa de tabernáculos. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Sim, que ele não foi nenhuma faculdade teológica deste mundo. Jesus Cristo não tinha ido a nenhuma faculdade teológica, mas sabia a palavra. Queridos irmãos, hoje vejo pessoas dizendo: olha, eu fui a esta faculdade teológica e por isso quero ser um ministro. Irmãos, simplesmente porque você foi a uma faculdade teológica deste mundo, não quer dizer que você sabe as coisas da Bíblia. Você é reconhecido por essa faculdade teológica do mundo, mas quem tem que pôr o ministro Jesus Cristo é Jesus Cristo.
E é você, primeiro, ser um seguidor de Cristo. Praticar o que Cristo diz para nós praticarmos. E a maioria de vocês que se aproximam de mim a dizer, olha, eu quero ser um pastor, ou sou um pastor, ou sou uma pastora, ou seja o que for, não praticam, não são discípulos de Jesus Cristo, não praticam o que Jesus Cristo disse para nós seguirmos a Ele. E aqui está Jesus Cristo a observar a festa dos tabernáculos. E estes judeus se maravilharam e disseram, como é que este sabe tudo, que não foi em nenhuma faculdade teológica ou coisa assim? Respondeu-lhes Jesus no versículo 16, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou, do Pai. Queridos irmãos, de onde é que nós obtemos o ensino do Pai? Não é numa faculdade teológica, é da Bíblia. É da Bíblia. Estudando a pura Bíblia. Versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Isto é do ensino. Se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Sim, se vocês querem fazer a vontade de Deus, vocês vão comparar com a Bíblia, vão ver que eu, isto é Jesus Cristo a falar, eu estou a fazer o que o Pai me está a dizer. Porque o judaísmo não estava a seguir o que a Bíblia, as lições de Moisés, estava a dizer. O judaísmo tinha introduzido pesos e tradições e alterações à doutrina que causava que eles quebrassem a lei de Deus. Veja no versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória do que vem, de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Se você procura a glória de quem o enviou. Em primeiro lugar, está aqui o ponto que você precisa ser enviado por Deus. Não se envia a você mesmo. Tem que ser enviado por Deus. E segundo, você procura a glória de Deus que enviou a você. Versículo 19. Não vos deu Moisés a lei? Então Jesus está a dizer, então Moisés não deu a vocês a lei? Está ele a dizer aos fariseus. Contudo, ninguém dentre vós a observa. Estão a ver o que Jesus Cristo está a dizer? Vocês que se dizem que são seguidores de Moisés, vocês, o judaísmo da era de Cristo, que diziam que estavam a seguir Moisés, não observavam a lei de Moisés. Hipócritas. Porque então procuram matar-me. Respondeu, tens um demónio, quem te procura matar? E você sabe muito bem que isso é tudo história. O judaísmo, no tempo de Cristo, já se tinha desviado da lei de Deus, como foi promulgada por Moisés. Queridos irmãos, o que se vê aqui é que houve um sincretismo, uma mistura pagã que afetou o judaísmo, com suas ideias, a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua maneira de pensar, o seu intelectualismo pagão, que disfarçou da obediência a Deus. E então isso veio a ser o que chamavam o judaísmo. Noutras palavras, é uma idolatria misturada com o raciocínio humano à parte de Deus. Ou, noutras palavras, é a árvore do conhecimento do bem e do mal que tem afetado o mundo todo e que conduz à morte. E esse intelectualismo pagão disfarçado da obediência a Deus era o judaísmo. Por isso é que Jesus Cristo diz, vocês não obedecem à lei de Moisés. Ou dizem que obedecem, mas não obedecem, realmente não obedecem. Irmãos, a mesma coisa acontece com o cristianismo. O cristianismo, today, ou messiânicos hoje em dia, o cristianismo hoje em dia, os messiânicos hoje em dia, se desviam do ensino de Cristo. Se desviam da pureza da obediência
a Jesus Cristo, seguir a Cristo. Então este intelectualismo pagão disfarçado de obediência a Jesus, tal como, por exemplo, olha, tudo que precisa é aceitar Jesus e vai ser salvo, por exemplo. Esse sincretismo pagão com ideias gnósticas pagãs afetam a doutrina de Cristo, ou, em outras palavras, é uma idolatria misturada com raciocínio humano à parte de Deus. É exatamente a mesma coisa que o judaísmo fez da lei de Moisés. É o que os cristãos hoje em dia estão a fazer dos ensinos de Cristo. Porque a lei de Deus, a lei de Moisés, os ensinos de Cristo. Os judeus seguiram, desviaram-se desta maneira, os cristãos, os messiânicos, estão-se a desviar de uma maneira ou de outra. Mas não estão a seguir o caminho que é apertado, que é o caminho apertado, que é o caminho que devemos seguir. Por isso, irmãos, quando Paulo escreveu aos Gálatas, havia esta influência da sociedade na área de Gálatas e na área durante a era primitiva. O princípio que eu estou a dizer, irmãos, é o seguinte: o mundo hoje em dia não é nada diferente. O mundo hoje em dia não é nada diferente. Os mesmos pecados, as mesmas ideias erradas, os mesmos enganos de Satanás foi o que ele deu às pessoas dos dias de Noé, foi o que ele deu às pessoas nos dias de Sodoma e Gomorra, foi o que ele deu ao período dos apóstolos, por exemplo, como lemos, por isso é que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas. Porquê? Porque o Deus deste mundo, que é Satanás, continua ainda a estar aqui no mundo, a iludir o mundo. Por isso, queridos irmãos, precisamos ter cuidado de não sermos enganados. É importante, por isso, entendermos este princípio acerca do livro de Gálatas. E vamos ver mais no próximo estudo acerca das ideias pagãs como vieram a afetar a igreja de Gálatas também. E nós, hoje em dia, precisamos nos estar prontos, precisamos nos ataviar para as bodas do Cordeiro, para não estarmos enganados, para não termos desculpas. Porque lembrem-se, irmãos, Deus é paciente. Deus é muito paciente para que todos nos arrependamos. Mas talvez Ele esteja a acordar-nos, talvez Ele esteja permitindo certos problemas e certas dificuldades na nossa vida para nós abrirmos os olhos e acordarmos. Quantas pessoas eu recebo cartas e mensagens a dizer: olha, estou a viver os dias mais difíceis da minha vida que já tive. Será que Deus está a permitir a você ter estas dificuldades para acordar e sair deste sonho, desta dorminhoca que existe neste mundo hoje em dia? Queridos irmãos, a paciência de Deus está perto a acabar. Depois virá a grande tribulação, que é o dia da ira de Deus e do Cordeiro. Por isso, irmãos, precisamos nos ataviar antes disso.